Olá meninos, olá meninas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro, nossa reunião de trabalho. O nosso tema de hoje será avaliação da aprendizagem. Nós vamos retomar um pouquinho as discussões sobre esse tema que, como sabemos, é um tema que nos traz muitas expectativas, muitas aflições, angústias. Pensar sobre avaliação não é uma tarefa muito fácil, principalmente neste momento de distanciamento social, quando a nossa perspectiva, o nosso conceito de avaliação precisa tomar um novo olhar. Nós precisamos repensar a perspectiva da avaliação, considerando que os nossos alunos estão em casa, que nós não estamos tão perto para fazer as nossas intervenções, os nossos encaminhamentos, propor reflexões, propor discussões em grupos ou mesmo ali no tete-a-tete junto com o professor, como nós sempre fazemos. Então hoje a nossa intenção é trabalhar um pouquinho sobre essa perspectiva de discutir a avaliação nesse momento de distanciamento social. Para nós começarmos, nós trouxemos aí uma contextualização dos trabalhos de hoje. Então, estamos acostumados com avaliações realizadas em sala de aula. Entretanto, a situação de emergência instaurada por conta do avanço do coronavírus e, consequentemente, a implementação das aulas à distância, a metodologia e o conceito de avaliação será diferente. Sabemos que a avaliação é uma importante ferramenta a serviço da gestão e do planejamento escolar, na medida em que seus resultados permitem aprimorar o desenvolvimento dos alunos, a gestão da sala de aula e a organização da escola. Esperamos assim que nossos alunos aprendam, nossos professores ensinem melhor, os pais participem mais da escola, os funcionários exerçam bem suas tarefas, tornando-as também educativas. Então, sempre que pensamos em evolução, mudança, transformação, é preciso também pensar em avaliação. A regra é buscar não ferir a autoestima de ninguém. Com essa contextualização, o nosso objetivo é já ir fazendo alguns movimentos para que nós possamos pensar esse novo conceito de avaliação que nesse momento exige que todos nós entendemos, possamos perceber que a avaliação precisa seguir com um novo olhar. Durante as nossas discussões, nós vamos poder perceber o percurso das discussões e de aprofundamento dos estudos teóricos que vem sendo realizado ao longo das décadas sobre a necessidade de mudança no olhar da avaliação. Os nossos objetivos, então, de hoje são discutir concepções sobre a avaliação de aprendizagem e refletir sobre as finalidades da avaliação, considerando, então, este momento de distanciamento social, como é que nós, quanto equipe escolar, como nós, quanto PCNP, no processo de formação junto a vocês, coordenadores, como é que a escola no seu todo, a comunidade escolar, os pais, como é que todos os envolvidos, todos esses autores, podem ser sensibilizados a entender e olhar para a avaliação nessa perspectiva social. A nossa atividade 1, como de costume, trata-se de uma leitura de apreciação e hoje nós escolhemos o livro Valores para Viver. Dentro desse livro nós vou falar um pouquinho sobre o material. Este livro, muito por acaso, encontrei ele aqui na biblioteca da Diretoria de Ensino, passando o olho para ver algum material de leitura, até para trazer alguns títulos novos ou mesmo autores diferentes. E aí, olhando pelas prateleiras, me chamou a atenção o título, Valores para Viver. E aí eu fiquei pensando, o que poderia estar num livro que faz parte da sala de leitura, do programa da sala de leitura, o que poderia estar descrito nesse material. E para minha surpresa, como é de muito costume, um dos aspectos que eu faço quando vou escolher um material de leitura é sempre olhar para a capa, pensar um pouquinho no título, que normalmente é o que chama atenção quando não conheço o livro, e olhar o final do livro, a última capa, que normalmente traz alguma prerrogativa, algumas indicações do que eu posso encontrar dentro do material.
E aí, quando eu olhei para a contracapa do livro, né, me chamou a atenção os vários nomes que fazem parte dessa coletânea de textos. Entre eles, nós temos aqui, então, trata-se de uma coletânea de mais ou menos 40 textos. São textos de diferentes autores, muitos deles conhecidos, autores mais contemporâneos, inclusive, mas também autores já de nosso conhecimento, de épocas passadas, né, de décadas atrás. E foi isso que me chamou a atenção, principalmente o nome da autora Lígia Fagundes Telles. Por que me chamou a atenção e aí eu fiquei com muita vontade de ver o que tinha? Porque eu participei de um concurso de poesia há alguns anos atrás, em homenagem à professora, à escritora Lígia Fagundes Telles. E aí, quando eu olhei o nome, eu falei, puxa, deixa eu ver o que tem aqui. E aí abri o livro de forma muito displicente, até olhando muito por cima, tentando verificar o que tinha de interessante. E aí me deparei com uma maravilhosa coletânea de textos escritos por autores consagrados, como Clarice Lispector, Fernando Sabino. Também tem aqui Luiz Fernando Veríssimo, Machado de Assis, Lígia Fagundes Telles, como eu falei, Arnaldo Jabor, que é mais contemporâneo, e outros, Adriana Falcão, que também é cronista, que nós já tivemos acesso também em outros momentos de formação de leitura. Então, autores que, com certeza, Marina Colasanti, né? Autores que, com certeza, faz toda a diferença na nossa literatura. E aí eu fui, então, inspecionar um pouquinho mais esse livro e pude perceber que ele é organizado, né? Como ele tem esse título, Valores para Viver, Inspirações para Refletir, e é muito interessante porque o Inspirações para Refletir está bem pequenininho, né? Você quase não percebe essa indicação. E aí eu fui olhar como é que esse material está organizado. Então, ele tem, a cada bloco de texto, fala-se sobre um valor da humanidade que a gente precisa ou né, continuar fazendo, desenvolvendo em nós mesmos, ou que a gente percebe que a gente tem mais fragilidade. E é bastante interessante perceber, né, que diante de todos esses valores, né, quando você olha para a capa do livro, ele traz isso de uma forma muito suave, muito delicada. Toda a capa, né, ela vem escrita os 10 valores, a organização da Maria Isabel Borja e do Márcio Barcelos também de uma forma bem leve, porque o que se quer, né, no material nessa coletânea é realçar de fato o título, né? Chamar a atenção do leitor para quais são esses valores para viver, né? E aí o que eu escolhi para a gente compartilhar hoje é o texto Ousadia é um salto com vara, da Marina Colasanti. E esse texto está no bloco, né, que fala da coragem. Então ele vem com uma abertura trazendo qual é o valor que vai estar descrito a partir dos textos. E eu vou começar então a ler para vocês. A ousadia é um salto com vara, Marina Colasanti. Passei o dia anterior me preparando. Ia fazer um serviço para uma agência de publicidade e inevitavelmente me perguntaria quanto queria ganhar. Fiz e desfiz o preço na minha cabeça dezenas de vezes, achando que queria demais, achando que queria muito pouco. Na hora, disse a quantia com o coração batendo de desconforto. Meu coração sempre bate de desconforto quando tenho que dar preços para o meu trabalho, mas achei que tinha agido muito bem. Uma outra mulher assistia à reunião. Depois, convidou-me para tomar café na sala dela. Ali, portas fechadas, me disse que eu tinha sido boba, tinha pedido a metade do que eles estavam dispostos a pagar. E então entramos nós duas numa longa conversa sobre esse problema nosso, tão feminino, de não ter coragem de pedir alto, de não saber valorizar o nosso trabalho, de não ousar. Seria só em questões de dinheiro que esse freio nos repuxa a boca?
Absolutamente. Também temos dificuldade de falar em público. E o público, como veremos adiante, pode se resumir aos convidados de uma festa. Acreditamos pouco no valor da nossa produção. As gavetas das mulheres estão cheias de poemas, desenhos e escritos que não mostram para ninguém. E apesar dos avanços, ainda somos pouco ousadas no amor. Até recentemente nem sabíamos que nos faltava a ousadia. A palavra praticamente não existia no universo feminino. Achávamos que era timidez e não estranhávamos que esse mal atracasse tão mais violentamente as fêmeas da espécie. Quando não era timidez, era recato. E isso era muito louvável, fazia parte da boa educação de uma mulher. O contrário de recatada era oferecida. Poucas coisas poderiam nos parecer piores do que uma mulher oferecida. Até hoje só vou onde me chamam. E embora muito esteja trabalhando para me livrar de preconceitos, há em mim uma relutância enorme em me oferecer, em avançar além das linhas sociais que outros marcaram para mim. A falta de ousadia é muitas vezes confundida com falta de coragem. E por causa disso, estabeleceu-se que as mulheres são covardes. Não é verdade. As mulheres são corajosas. Ter medo de barata não é falta de coragem, é asco. Coragem é enfrentar o perigo, manter a cabeça fria nas emergências, ajudar a nascer com a mesma doçura com que se ajuda a morrer. Isso as mulheres fazem desde sempre. Ousadia e coragem são coisas diferentes. Numa grande enquete realizada pela revista francesa F Magazine em 1982 e respondida por 7.000 mulheres a pergunta: se por um golpe de mágica você pudesse se transformar, o que escolheria ser? A maioria, 25%, escolheu ser mais audaciosa. E só a minoria, 9%, respondeu que queria ser mais corajosa. Todas sabiam perfeitamente a diferença. Ousar é fazer e procurar o novo, ao invés de esperar por ele. É ir buscar aquilo que se quer. E ousadia do pensamento é formular ideias novas, repensar as que existem e acreditar no que se pensa, mesmo quando contrário ao pensamento vigente. Tênue é o limite entre a ousadia e a agressividade, mas existe, e a gente sabe perfeitamente distinguir uma pessoa ousada de outra que apenas carrega o rei na barriga e que, apaixonada por si mesmo, quer impor suas ideias e sua presença. A diferença evidente entre ousar e se impor, aqui entre nós. E assim Marina Colasanti termina a sua escrita, né, o seu escrito, nos colocando aí muitas coisas para pensar a partir de uma leitura, né, com um título super simples, né, ousadia é um salto com vara. Pensar sobre o que vem ser tratado no texto a partir do título nem sempre nos dá, né, as pistas do que o texto vai nos comunicar. Eu espero que vocês tenham gostado. Fica aí uma indicação de leitura para os próximos momentos de estudo mesmo, ou em outras reuniões de trabalho. Eu estou com muita dúvida se eu entrego esse livro ou não para a biblioteca da diretoria de ensino, mas vou ter que ler ele primeiro. A menina da biblioteca vai ter que esperar um pouquinho para que eu possa ler todos os textos que se encontram aqui, porque de fato são textos muito sensíveis, que falam muito sobre esse sentimento, essas emoções que envolvem o nosso cotidiano, que nos envolve como pessoa, que nos coloca para pensar sobre evidências que a vida nos impõe. E eu gosto muito gostei muito do texto da Marina Colasanti, achei bárbaro a frase quando ela diz que a mulher tem, né, coragem para tratar o nascer e o morrer da mesma forma, com a mesma coragem, ou seja, nós trazemos a vida e encaminhamos até o final dela de uma forma muito poética, muito sensível,
né? Então, a autora nos faz pensar sobre uma série de coisas. Sobre esse recato, que sempre foi algo muito imposto socialmente à mulher, sobre essa postura de ousar, de buscar mais, de avançar os limites, muitas vezes impostos por uma sociedade como a que temos, né? Que não precisa, nem precisamos entrar em detalhes, mas que nos momentos, independente da situação, do contexto, a todo momento a gente é colocado a pensar sobre a necessidade de ousar na vida, ousar no trabalho, ousar com a família, ousar com os amigos, ousar para sobreviver às diferentes necessidades impostas. Fica aí então a dica, espero que vocês tenham gostado e só para a gente encerrando essa parte da nossa leitura, nós trouxemos aí uma pequena descrição da Marina Colasanti, né? Ela é escritora, jornalista, ilustradora, nasceu na cidade de Asmara, na Etiópia, então colônia da Itália, no dia 26 de setembro de 1937. Morou 11 anos na Itália e em 1948 veio para o Brasil, instalando-se no Rio de Janeiro, e de lá para cá, né, na cidade do Rio de Janeiro, fez muito dos seus escritos. Estudou pintura na Escola Nacional de Belas Artes. Nos anos que se seguiam, ela trabalhou igualmente como jornalista e a literatura, e na esfera da comunicação atuou como editora, escritora de crônicas, redatora e ilustradora. E uma coisa que é muito interessante quando a gente olha para a indicação da leitura, esse livro ele foi publicado em 2005. E aí se a gente for pensar, né, 2005 já havia essa preocupação em resgatar esse sentido da vida, esse ressignificar do ser humano, esse repensar na sensibilidade do ser humano. Então, 2005, praticamente 15 anos atrás, já havia, né, por parte da literatura, essa preocupação de nos trazer a reflexão de uma forma literária, de uma forma suave, tranquila, sobre as questões que fazem parte da vida humana. Espero que vocês tenham gostado e vamos continuar então os nossos trabalhos. Bom, a nossa segunda atividade passa a ser um levantamento de conhecimentos prévios, e aí vocês têm a pergunta que nós gostaríamos que vocês, junto ao grupo de professores, pudessem pensar e para que a gente pudesse então posteriormente discutir. Expressem em palavras ou frases curtas as ideias que lhe vêm à cabeça sobre o tema avaliação da aprendizagem, mais especificamente diante da pergunta: a aprendizagem orienta a avaliação ou a avaliação orienta a aprendizagem? Bom, esperamos que vocês tenham então conseguido conversar, discutir e que muitas tenham sido as ideias iniciais sobre a pergunta orientadora. Pensar sobre aprendizagem, né, e avaliação, né? Quem é que ocupa qual lugar, né? Então, acho que quando nós trazemos essa discussão, né, a aprendizagem orienta a avaliação ou a avaliação orienta a aprendizagem, fica aí para a gente pensar sobre qual é, de fato, o papel da avaliação, né? Sabemos que a avaliação está a serviço da aprendizagem, mas como é que essas duas ferramentas, né, a avaliação e a aprendizagem, como é que elas precisam estar dialogando, como elas precisam estar caminhando dentro da perspectiva do olhar de quem está nesse processo de mediação ou nesse processo de avaliar. Para continuarmos, tem aí uma tirinha que, como nós gostamos muito, né, faz parte do nosso trabalho de formação, pensar a partir da perspectiva dos diferentes gêneros textuais para reflexão. Nós trouxemos essa tirinha do Maurício de Souza e ela diz assim, para contextualizar um pouquinho, o contexto que se encontra inserida essa tirinha é a sala de aula, né? E aí ela diz assim: Chico, você está cada vez pior. Já sei, tirei 0 de novo.
Aí a professora responde: pior, um negativo. Olha bem, né, a carinha do Chico Bento aí, diante da fala da professora, né? O que será que está por trás dessa expressão do Chico, né? E o olhar da professora, olha para a fisionomia dela, né? Quando ela diz um negativo, o que será que passa na cabeça do Chico para ele se espantar desse jeito com esse um negativo? E aí, para a gente pensar um pouquinho sobre esse contexto da tirinha do Maurício de Souza, né? E aí lembrando, né, o quanto essas ilustrações podem possibilita nos fazer inferência sobre o que está por trás do texto, e isso é bacana a gente observar, porque é uma narrativa pequena, né? Mas que traz muitas questões para a gente poder observar e fazer análise, principalmente considerando a questão do texto verbal e não verbal, né? Muitas informações que não estão ali descritas a partir de um texto, mas que ficam expressas a partir do olhar, da fisionomia dos personagens, né? De todo esse ambiente, esse contexto que se apresenta a tirinha. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Considerando a situação apresentada na tirinha, como essa professora compreende o processo de avaliação? Então, retomando um pouco, né, a tirinha, como é que a professora, né, que está aqui, como é que ela pensa a avaliação? É possível tirar, né, ou trazer uma ideia de como essa professora observa ou pensa, entende que é o processo de avaliação? Será que os nossos professores, né, será que nós, em algum momento, já tivemos esse olhar para a avaliação como algo que classifica, né, que aponta o certo e o errado, que mede o saber, mensura a capacidade de conhecimento do nosso aluno? Essa professora, com a boa intenção que ela tem de avaliar o seu aluno, a que concepção ela se prende ao fazer apontar essa nota para o aluno? Essas e outras discussões são interessantes que a gente possa, nos grupos com os professores, né, que a gente possa ir levantando essas informações, levantando essas inferências que vamos nos colocando, porque no momento, como é que a gente está olhando para essa questão da avaliação? Será que a gente pode pegar, nesse momento, a gente consegue olhar para uma atividade e apenas mensurar o saber dessa criança, né, desse nosso aluno, desse estudante, dizendo, olha, você é mais um, é 5, é 10, é menos 1? Como é que a gente mensura esse conhecimento? Não só na época de pandemia, né, no momento da aula, durante o presencial, quando os nossos estudantes estão na escola, essa é uma reflexão que a todo momento precisa fazer parte das nossas conversas, das nossas discussões e principalmente dos nossos estudos. Bom, e para continuar essa conversa, falar sobre avaliação, quando a gente pensa na questão de avaliação, muitos são os termos ou, né, que nos vêm à cabeça. E aí nós selecionamos algumas coisas que quando a gente pensa em avaliação, automaticamente nos vem à cabeça. Então, pensar avaliação diagnóstica, avaliação mediadora, avaliação emancipatória, e quem é que fala sobre tudo isso, né? Então, nós trouxemos aqui alguns pesquisadores que já fazem parte dos nossos estudos, que balizam o nosso currículo, as ideias sobre avaliação, que estão presentes aí nos diferentes materiais e referenciais teóricos. Então, trouxemos a professora Jussara Hoffmann, P. Renaud e Lucchesi, que serão autores que farão parte da nossa conversa ao longo dessa reunião de trabalho. Pensando então um pouquinho na avaliação no contexto escolar.
A avaliação escolar, além de suas prerrogativas legais definidas pela legislação educacional, ela precisa estar ancorada nos princípios norteadores e estes princípios, não podemos esquecer, eles vão estar definidos pelo projeto político-pedagógico da escola. Né? Lá nesse documento, nós vamos ter a base que norteia o nosso olhar para as questões da avaliação. Pensar que, tratando-se de um documento institucional, né, que faz parte da história da escola, que define o papel da escola, qual é o aluno que eu quero para aquela comunidade escolar, é importante a gente considerar que definir a avaliação no contexto escolar é uma tarefa que precisa ser realizada no coletivo, com a participação de todos os envolvidos no processo, considerando inclusive o que está previsto nos diferentes componentes curriculares e mais nas habilidades e competências previstas para os estudantes a cada ano série. Quando nós pensamos então em avaliação, nós vamos trazer algumas definições segundo os autores que nós já apresentamos e aí vamos falar um pouquinho da avaliação formativa. A avaliação formativa, ela ocorre então durante o processo, né? Nós precisamos então considerar o processo. E ao olhar para esse processo, é importante que a gente perceba quais são as informações, né, que ficam evidentes ou buscar essas informações para que possamos ter elementos ao longo do processo para então fechar uma análise avaliativa sobre aquilo que estamos esperando ou que pretendemos ter alcançado como objetivo. De acordo com esse tipo de avaliação, né, como a gente já falou, ela vai acontecer de maneira continuada, né, e tem o intuito de verificar se o aluno está atingindo esses objetivos. Então, pensar numa avaliação formativa é considerar o processo, né, e todas as etapas que estão sendo desenvolvidas ao longo desse processo na tentativa de atender um determinado objetivo. Outro aspecto da avaliação muito discutida e principalmente, né, nos anos iniciais, trata-se da avaliação diagnóstica. A avaliação diagnóstica é um momento em que nós, nos anos iniciais, estamos muito já acostumados a fazê-lo, né? Iniciamos todo o ano letivo com o diagnóstico, ora partindo de uma sondagem, ora partindo de uma produção de texto, quando a gente está lá com os alunos de segundo ano em diante, que já tem a base alfabética consolidada. No caso dos meninos que ainda não têm essa base alfabética consolidada, temos as listas que fazem e que nos trazem muitos elementos sobre os saberes que os nossos estudantes têm em relação ao sistema de escrita. Definindo então a atividade diagnóstica, nós temos aí que ela permite identificar em que momento do processo de construção do conhecimento o aluno se encontra, para identificar as atividades pedagógicas que irão favorecer a aprendizagem. E aí, o que é importante a gente retomar, que a avaliação diagnóstica, ela é contrária a essa ideia, né, de classificar, de punir, né? Ela tem um caráter diagnóstico, que é o caráter de levantar a base do conhecimento do estudante naquele momento em que ela está sendo realizada. Lembrando que ela tem como caráter sempre validar, ou melhor, evidenciar o saber que os nossos estudantes têm no momento em que ela está sendo realizada. Algo que também é muito importante, né, e que nós temos que cuidar, porque por muitas vezes, né, e por muito tempo, culturalmente, a avaliação estava a serviço do não saber, de apontar aquilo que o aluno não sabe, né? E a perspectiva atual que se espera é que a gente
olhe para esse objeto, para esse instrumento, né? Pensando no que é saber deste aluno, para que a partir desse saber nós possamos então fazer encaminhamentos que possam levá-los a ampliar esse saber e atingir o objetivo que nós esperamos em relação ao processo de aprendizagem. E aí chegamos à avaliação mediadora, que é uma outra forma, né? É uma outra ideia de como avaliar os nossos alunos e que envolve muito o papel do professor no processo de mediação desse saber. É caracterizado então pelo acompanhamento do processo de aprendizagem do aluno, no sentido de melhorar, no sentido de ajudá-los a melhorar através das discussões, das razões de sua efetivação ou não. Na avaliação mediadora, o aspecto que é bastante importante de se considerar é esse movimento de poder fazer intervenções, né, ao longo do processo, né? Então, mediar o saber, problematizando este saber. Então, se eu quero que o meu aluno avance, que o meu estudante avance no processo, eu vou mediar esse processo de construção do conhecimento. E como é que eu faço isso? A partir de intervenções, de questões problematizadoras que façam pensar sobre aquilo que ele sabe para alcançar, avançar naquilo que é esperado que ele venha a construir de saber. E aí é importante a gente abrir um parênteses, né? Quando nós pensamos em intervenção, não existe uma regra fechada, única, estática para as intervenções que serão propostas. A intervenção, vale sempre lembrar, que ela vai depender muito da interação entre os sujeitos. Lançar mão de um questionamento ao aluno vai poder te propor, te dar a possibilidade de uma intervenção, de uma pergunta problematizadora. Mas a gente não tem como prever qual é a melhor pergunta a ser feita diante daquele saber apresentado, porque a intervenção ela é mediada por essa relação dialógica entre os indivíduos, entre os sujeitos. Então, o professor e aluno, né, neste momento de interação, a mediação ela vai acontecer e a intervenção ou a questão problematizadora ela vai acontecer mediante a essa conversa entre esses dois atores envolvidos no processo de avaliação. E aí temos também, né, a avaliação chamada de avaliação emancipatória, que Lucchesi vai falar muito sobre esse contexto de avaliação, e segundo o autor, né, essa questão da avaliação ela tem muito um sentido de acolher, né, de acolher o saber deste aluno, de identificar e acolher esse conhecimento a serviço de ampliar, né, essa construção do conhecimento. Lucchesi ele vai falar muito da avaliação com esse sentido de acolhimento do saber, né? Para então eu poder ir caminhando em direção aos não saberes. Pensar então nessa avaliação emancipatória é pensar nessa questão, né, dos ideais sociais, das ideologias sociais que a gente tem, né? Porque a nossa prática como educadores, ela é embutida de valores, né, políticos, sociais, e a avaliação emancipatória ela está muito nesse sentido, de eu poder potencializar, né, efetivamente por meio das minhas ações, das minhas práticas e até dos diferentes instrumentos que eu uso para esse momento de avaliar, essa condição de reflexão sobre a realidade, não só sobre a realidade escolar, mas a realidade no sentido de transformação, a realidade no sentido de poder observar o seu contexto e ir em busca dessa possibilidade de transformação. Emancipação no sentido de transformar a si e a sua própria realidade. Então, envolvido pelos nossos valores sociais, políticos, enfim, nós vamos em busca de uma educação que está voltada para essa questão de transformação.
E aí temos também a avaliação dialógica. Essa avaliação ela é totalmente contrária à ideia de classificar e de punir o aluno. Né? A avaliação dialógica ela estabelece o diálogo, né? Como o próprio termo já nos impõe a refletir, essa questão de dialogar, né? Em relação aos diferentes elementos que constituem o aprendizado. Né? E daí o trabalho transdisciplinar, realizado de forma plural, considerando esse estudante como um sujeito integral que vai desenvolver as suas diferentes potencialidades, que envolve as diferentes competências e habilidades, que tem esse sentido de educar, né, ou de formar para a vida. Né? E é muito interessante quando a gente, olhando para o conceito que aparece na tela, nós colocamos aí que essa ideia de avaliação dialógica, ela vem apoiada, né, nas ideias de Paulo Freire, que muito nos deixou de ideais, né, educacionais que a todo momento devem ser, sim, repensados, retomados, considerados. Nós temos aí nas ideias de Paulo Freire a condição de uma autonomia na educação. Né? Então, apesar de ser um teórico, né, que há muito tempo a gente muitas vezes até não se ouve falar muito dos ideais de Paulo Freire, mas ele nos deixa um vasto conhecimento, né, um embasamento teórico muito profundo quando se pensa nas questões educacionais e na ação direta do professor no processo de formação do sujeito. Né? Esse sujeito que precisa ser formado para o mundo. E aí temos também a avaliação somativa ou tradicional, que a gente tem aí bastante conhecimento, que também não deve ser vista como algo endemonizado, né? Que não se pode falar. Essa avaliação hoje, em alguns momentos, ela ainda é uma avaliação que nós precisamos sim fazer uso, lançar mão das suas características, né? Nós temos aí os nossos alunos, não especificamente nos anos iniciais, mas dando continuidade aos estudos, os alunos que vão passar por concursos, por vestibulares, por provas do Enem e que vão precisar também ter contato com esse tipo de avaliação. Né? Então, a ideia de renegar essa avaliação somativa ou tradicional precisa ser repensada, precisa ser considerada. Em que momento que ela pode ser, sim, utilizada? Né? Os meninos precisam ser preparados aí para um vestibular, por exemplo, e esse tipo de avaliação é um tipo de elemento, né? Essa característica dessa avaliação, ela é uma característica que está a serviço disso, né? Então, como ocorre no final de cada etapa, com a finalidade de verificar se o aluno aprendeu. Está relacionada com nota, podendo ser sinônimo de seleção e classificação. E os nossos alunos vão passar por isso. Né? Em algum momento da sua escolaridade, seja para uma vaga de emprego, seja para um vestibular, seja para um concurso público, né? Nós, quanto pessoas, vamos passar ou já passamos por esse tipo de processo de avaliação. Vale a pena o quê? Discutir, conversar sobre que tipo de avaliação é essa? O que se espera deste modelo de avaliação? Qual é o objetivo maior neste momento em que eu lanço mão de uma avaliação somativa, conhecida como somativa mais tradicional? Né? Então, vale a pena estar disposto, aberto a estas discussões. Né? E isso é uma coisa que a gente tem que ter sempre muita cautela, no sentido de
não criticar, né, esse conteúdo ou essa forma de avaliação, mas de tentar buscar compreender em que momento da escolaridade ou da vida do sujeito ela faz sentido. Avaliar, então, para qualificar, que consideramos que seja, então, o que a gente precisa, neste momento, ampliar as nossas discussões. Vamos pensar um pouquinho sobre essa questão. Avaliar para qualificar numa concepção mediadora e formativa. Então, se a gente for pensar nesse momento, a avaliação ela precisa qualificar o processo de ensino-aprendizagem dos meninos a partir da mediação e considerando este percurso. É isso que neste momento, né, precisa ser constantemente discutido entre os pares, juntamente com os professores, para que eles possam perceber a avaliação como um processo. Nós sabemos que neste momento de pandemia, onde nós temos aí em média 50% de alunos, às vezes até um número menor de alunos que consegue nos dar devolutiva sobre os trabalhos que estão sendo realizados em casa, principalmente nos anos iniciais, que são pequenos, que dependem muito mais dos responsáveis para que esse trabalho aconteça. O trabalho do professor nesse momento está sendo bastante difícil até, porque nós temos crianças que dependem de um outro adulto que está em casa para ajudá-los, inclusive nessa devolutiva dessas atividades que estão sendo propostas. Então, fica muito mais complexo trabalhar essa questão do processo de avaliação. Mas como é que vamos fazer isso? Como é que podemos pensar sobre essa questão? O que nós temos já em muitas informações, temos conversado muito com os nossos coordenadores e sabemos que as escolas estão, cada um no seu modelo, na sua forma mais tranquila, fazendo esse movimento de tentar chegar o máximo possível até os alunos e de fazer com que eles participem, se envolvam, tragam as questões das atividades que estão sendo realizadas. Nós já tivemos aí compartilhamento de muitas ações positivas, não só de trabalho realizado com leitura, mas como foi com a AP, do professor estar lá conversando com os alunos a partir de pequenos vídeos, de alunos levantando a mãozinha para responder questões sobre ou fazer questionamentos sobre aquilo que está sendo proposto pelo professor. É claro que dentro dos anos iniciais o contexto é muito singular, mas ainda assim nós estamos tendo resultados muito positivos. As experiências têm nos mostrado que os alunos, na medida do possível, eles estão engajados em fazer as suas atividades e de participar daquilo que está sendo proposto pelo professor. Bom, e então pensando nessa questão do avaliar para qualificar, quando se pensa na avaliação da aprendizagem escolar como um momento para qualificar o educando, percebe-se que prevalecem aspectos qualitativos sobre os aspectos quantitativos. Ou seja, o que a gente sempre vem conversando ao longo das nossas formações nos anos iniciais, a qualidade do fazer. Né? Nós não podemos, neste momento e em nenhum outro momento, ter essa preocupação sobre a quantidade das tarefas, mas sobre a qualidade. Né? E esse momento de devolutiva dessas atividades é exatamente isso que a gente vai precisar valorizar, evidenciar. O aluno tinha lá, por exemplo, 5 atividades que foram encaminhadas. Ele não conseguiu participar de todas as aulas que estavam disponíveis no centro de mídia, por exemplo, ou então por dificuldade com o recurso tecnológico, que isso é uma realidade que nós estamos enfrentando, ele não conseguiu participar efetivamente do processo da interação durante a aula do professor, mas ele me traz uma atividade pronta, realizada. Não me cabe nesse momento questionar, por exemplo, mas com quem será que ele fez? Será que ele fez sozinho? Será que o pai ajudou? Será que o irmãozinho fez junto?
esses são questionamentos que neste momento não podem ser prioritários na nossa cabeça. Nós precisamos olhar para esse fazer. Se ele pediu ajuda, se ele buscou informação ou em outro recurso, por exemplo, jornal, revista, ou próprias mídias que estão aí disponíveis, isso é aprendizado também. Né? Isso é lançar mão de possibilidades, de recursos que estão aí disponíveis, que nós adultos, na nossa vida cotidiana, nós fazemos. Né? Então, nós temos dúvida, nós perguntamos para o parceiro mais experiente, nós precisamos confirmar uma informação, nós vamos até um recurso, um texto da internet ou um livro, enfim. Esses movimentos que os alunos poderão estar fazendo, muito podem ajudá-los a construir uma autonomia, inclusive, sobre a sua condição de autoconhecimento, né? De gerenciar a sua própria construção de conhecimento. Então, olhar para a qualidade do que está sendo devolvido pelos nossos alunos, a qualidade do que estamos propondo. Não vamos nos preocupar tanto com a quantidade. Tem atividades, são 10 atividades por semana, são 5, ou enfim. Mas como é que essa atividade está sendo proposta? Às vezes é muito mais proveitoso a gente tirar uma horinha ali, quando a gente consegue fazer uma mediação com a turma, colocar os meninos para participar, e a gente vê eles fazendo isso nos grupos de WhatsApp, muitas vezes, né? Quando ainda são muito pequenos, que não acessam ainda o Google Classroom, por exemplo. E a gente fica super emocionado aqui quando a gente recebe um videozinho bem curtinho de uma professora que está super fazendo um trabalho, que quer compartilhar o sucesso daquela prática, porque percebeu que naquele momento o aluno está ali compartilhando, fazendo a interação, dando, né, um feedback daquilo que está sendo proposto. Então, pensar em qualificar a avaliação é considerar a qualidade do que está sendo proposto aos nossos alunos. E aí nós fizemos um recorte sobre a avaliação da docência nos anos iniciais e finais, né, que a gente considera ser extremamente importante esse trabalho em parceria, né, dos anos iniciais com os anos finais, considerando não só o processo de aprendizagem, mas também a forma, os instrumentos de avaliação ao qual lançamos mão. Sabemos que quando os meninos estão saindo do 5º ano para ir para o 6º ano, existe aí todo um processo, né, que precisa ser considerado. Quando na sala de aula isso já é um movimento que a gente sabe que é necessário, né? Esse romper dos anos iniciais para se lançar aos anos finais para os nossos alunos é um momento bastante peculiar, né? Os nossos estudantes estão lidando com muitas transformações da vida, transformações do seu próprio eu interior, transformações locais, e tudo isso faz com que alguns movimentos sejam muito peculiares, né? Por exemplo, essa questão de a quantidade de professores que eles passam a ter, né? Organizar esse tempo, esse espaço, essa condição de trabalho, gerenciar esse espaço dentro do contexto escolar já não é uma tarefa fácil. Em casa, né, neste momento de distanciamento social, isso também acontece, né? Isso também é um fator que precisa ser considerado. Então, pensando nessa conversa, nessa integração, anos iniciais, anos finais, nós fizemos um recorte de alguns materiais da própria secretaria, né? Algumas das informações que a gente vai compartilhar aqui com vocês faz parte do documento orientador, inclusive, que nós tivemos disponibilizado, e tantos outros documentos que estão disponíveis nos diferentes links para nosso apoio aos nossos trabalhos. Então, pensando nessa relação, é importante considerar a avaliação formativa, que ajuda o aluno a compreender e a se desenvolver. Colabora com a regulação de suas aprendizagens para o desenvolvimento de competências e o aprimoramento das habilidades em favor de um projeto. De um projeto no sentido até de pensar num projeto de vida mesmo, né? Sair dos anos iniciais e assumir-se como aluno no ensino fundamental 2
é uma tarefa de projeção futura, né? E que não é fácil. Né? Não é fácil, a gente sabe que os professores que recebem esses alunos também têm muita fragilidade no sentido de como acolher esses alunos. Não é fácil, né? Os meninos estão vindo de um único professor, um professor que está ali com uma quantidade de horas muito maior, né? Que pode atendê-los na individualidade, e aí de repente, bum, chega lá no sexto ano, né? O professor tem uma jornada limitada de horas, uma carga horária bastante reduzida, e aí precisa olhar para essas necessidades individuais desse sujeito que está passando por esse momento, e além disso ainda ter que garantir que o processo de aprendizagem aconteça. Daí a importância desse diálogo entre anos iniciais e Funde 2. É necessário, as escolas que têm as duas modalidades conseguem encaminhar esse diálogo de uma forma mais tranquila, porque estão ambos no mesmo espaço. As escolas que não têm as duas modalidades precisam buscar esse diálogo. O coordenador precisa garantir e fomentar a necessidade de retomar essas discussões com o seu professor PEB 2, porque ele precisa deste apoio. Não é fácil também para o professor de história, de geografia, de matemática, de língua portuguesa, acolher esses meninos com as suas necessidades tão específicas e ainda conseguir garantir a qualidade do trabalho. Então, são profissionais que precisam do nosso olhar atento, do nosso apoio. Depois nós vamos dizendo aí algumas questões, né, sobre o professor comprometido com a aprendizagem de seus alunos, utilizar os erros, pensar sobre isso. Eu acredito, né, e nós aqui da equipe dos anos iniciais defendemos essa ideia de que olhar para o erro e entender a natureza desse erro muito nos ajuda a pensar em próximos encaminhamentos. Então, eu não posso olhar para o erro simplesmente para dizer acertou e errou tanto. Qual é a natureza desse erro? Por que os alunos estão cometendo este tipo de erro? E aí, fazer uma análise sobre a natureza deste erro muito nos ajuda a pensar em possibilidades futuras. Né? É uma questão que a gente discute bastante, por exemplo, nas questões de ortografia, né? Qual é a natureza do erro ortográfico cometido pelo aluno? Erro este que, quando está no quinto ano, do primeiro ao quinto ano, tem um olhar. Né? A gente, nos anos iniciais, a gente direciona uma forma de pensar e refletir sobre este erro. E quando eles estão lá no sexto ano, qual é o olhar que se tem para esse erro ortográfico? Como é que é pensado a possibilidade de refletir e avançar a partir desse erro ortográfico? Então, o erro ele não passa a não ser um problema, mas uma condição até necessária para que a gente possa buscar possibilidades de permitir que o aluno perceba o porquê ele está errando. Então, conhecer a natureza do erro muito nos ajuda a pensar sobre como encaminhar proposições para que esse aluno avance naquilo que está errando. E aí, para a gente começar então a concluir, a avaliação ela passa então a ser um instrumento da prática educativa, né? Passa a ser, não, ela é um instrumento da prática educativa que permite constatar se os métodos que vêm sendo praticados estão tendo eficácia na consecução dos objetivos propostos. É de grande relevância que o professor discuta com os alunos sobre as atividades propostas para a concretização dos objetivos que se pretende alcançar, pois o processo avaliativo é parte fundamental do fazer pedagógico. E eu acho que é uma coisa também que a gente tem avançado muito nos anos iniciais, que é essa possibilidade de discutir com o aluno o porquê ele errou. Né? Quando em sala de aula, no contexto escolar, nós paramos para analisar as respostas dadas aos alunos nas avaliações externas, nós conseguimos verificar e até dar possibilidade dele explicitar a forma como ele pensou, para fazer a escolha em relação à resposta. E aí analisar inclusive esses distratores para tentar buscar informações que nos ajudem a pensar, bom,
Se ele respondeu isso e ele estava pensando isto, o que é que eu posso então fazer, indicar para que ele possa pensar por um outro caminho, avançar nessa questão do pensamento, do desenvolvimento cognitivo em relação a um determinado conteúdo. Acreditamos que esse movimento de compartilhar um momento de correção de uma questão da AP, por exemplo, permite com que o aluno também vá se autogerenciando em relação ao seu saber e à sua forma de aprender, o que é extremamente importante. Quando eu consigo perceber a forma como eu aprendo, com certeza eu me sinto muito mais tranquilo até para explicitar o meu não saber. Então esse movimento ele precisa ser garantido. Nós temos avançado muito nesse sentido. Nesse momento de distanciamento social, como isso pode ser feito? Se eu tenho oportunidade de ouvir o meu aluno, então eu pedi para que ele explicite por que ele está pensando dessa forma. O que levou, por exemplo, numa determinada parte do texto, pensar sobre isso que ele está me dizendo? Abrir espaço para o diálogo, para a conversa e poder permitir que o aluno coloque as suas impressões sobre aquilo que ele está pensando é fundamental nesse processo de construção do saber. Eu fazendo isso, quando eu permito que o meu aluno olhe, possa verbalizar o raciocínio que ele teve, que ele construiu para dar uma determinada resposta, eu estou ajudando a pensar sobre o caminho, que ele se utiliza para aprender. E aí, falando um pouquinho, então, na avaliação em tempo de distanciamento social, o que é importante considerar? Primeiro, que nenhum estudante deve ser prejudicado em sua avaliação por não ter acesso a computador, internet e outros recursos. Novidade? Nenhuma, Nós temos conversado muito sobre isso. Todas as nossas orientações, as informações que nós temos é de que nós vamos olhar para aquilo que o aluno consegue fazer, vamos considerar as diferentes realidades dos nossos alunos, as diferentes condições que esses nossos alunos têm. Então, no momento da avaliação, nós precisamos cuidar, para que isso seja considerado. Mas ele tinha que acessar o centro de mídia, então menos um ponto lá porque ele não acessou. Não. Vamos olhar, ele não acessou o centro de mídia, mas ele entregou a atividade, ele participou de uma discussão via WhatsApp, ou ele postou uma atividade no Google Classroom, ou então, se ele é muito pequenininho, lá no primeiro ano, eu fiz uma aula apliquei uma atividade de leitura e ele super participou, ele trouxe alguma ideia sobre o que estava sendo discutido. São as diferentes formas de poder avaliar os meninos. Eles tinham lá na AP, por exemplo, uma atividade que eles tinham que escrever o nome, Era uma das questões da avaliação da AP. Como é que eles escreveram esse nome? Alguns pais, em colaboração com a escola, deixou que as crianças fizessem do jeitinho deles. Até porque as escolas também propuseram essa condição ou essa possibilidade. Pai, deixa que eles façam do jeito que eles sabem. E aí eu vou olhar, puxa, quando eu deixei lá em março, na última semana de presencial, ele estava escrevendo o nome assim, olha, agora ele está escrevendo dessa forma. Quais os avanços que eu pude observar em relação à escrita? E assim a gente vai podendo valorizar, evidenciar esses saberes. É importante que os professores utilizem diferentes instrumentos de avaliação para acompanhar o processo de aprendizagem e incentivar o comprometimento com os estudos por parte dos estudantes. E é isso mesmo, E a gente tem recebido muito feedbacks, da nossa equipe, dos nossos coordenadores, com essas devolutivas, Essa semana, aqui, a equipe, nós estávamos compartilhando vídeos, pequenininhos até, curtinhos, mas onde os alunos participavam de situações de produção de texto, de produção de escrita, e de atividades de leitura, e isso é importante, A gente consegue ter a clareza de que os professores estão super empenhados nas suas tarefas de engajamento, de participação desses estudantes.
E aí temos aí então essa pergunta: quais instrumentos de avaliação temos disponíveis neste momento? Claro, se a gente for pensar, nós temos aí uma gama de instrumentos de avaliação que podem ser recursos a serem utilizados para que a gente possa verificar o quanto os nossos alunos estão avançando no seu processo. E aí nós temos as realizações de atividades, projetos de pesquisas, outros produtos para a consolidação do avanço dessas aprendizagens, as avaliações internas, temos a AP, né, que já fechamos esse primeiro movimento do primeiro bimestre com aplicação, correção da AP, e aí a gente descobriu assim coisas muito interessantes, práticas muito interessantes de professores em relação à correção da AP, né? Tivemos coisas bem bacanas com a turminha de primeiro ano, os alunos de segundo ano, quarto e quinto, a gente sabe que tem uma autonomia maior, mas os nossos professores tiveram aí envolvidos e fizeram coisas bem bacanas para que a avaliação acontecesse, que o processo de correção da mesma também se desse de forma efetiva e produtiva com os nossos alunos. Os outros instrumentos para verificação da aprendizagem, nas aprendizagens de forma discursiva, então, pensando nas crianças de primeiro ano, quando a gente propõe, por exemplo, na oralidade, ouvir eles falarem sobre aquilo que gostaram numa leitura, ou então estabelecer uma conversa mais direcionada sobre uma determinada notícia, um quadrinho, uma história em quadrinho que eles gostam, que você propôs. Esse movimento da oralidade mostra o quanto a comunicação das crianças está sendo aprimorada, né? O quanto eles avançam nesse diálogo, nessa condição de comunicação, que é diferente da comunicação que eles trazem, que eles têm na casa, né? Quando eles conversam com o professor, eles mostram um conhecimento de um outro grau de espaço de comunicação diferenciado. E a autoavaliação, além dos demais instrumentos de observação para o engajamento. Nós sabemos que essa questão do engajamento com os nossos alunos de primeiro ano, eu penso que a gente tem aí, na medida do possível, nós temos recebido informações das escolas que isso está acontecendo de forma bastante efetiva, né? Sabemos também que existem algumas demandas, algumas localidades em que esse engajamento acaba sendo prejudicado por conta do distanciamento da escola em relação à casa dos nossos estudantes, mas ainda assim o que tem sido feito tem mostrado o envolvimento, o desejo de estar com os nossos estudantes pelos nossos professores. Em nenhum momento a gente pode dizer contrário a isso. Os professores estão efetivamente, constantemente, de forma muito sistemática, garantindo essa condição de aproximação e de envolvimento, de contato da melhor forma possível com os nossos alunos. Em relação às atividades, esse também será um tema que nós vamos aprofundar um pouquinho mais numa outra formação, mas o que é importante a gente observar, né? Considerando esse momento não presencial, é importante considerar na contabilização das notas dos estudantes as entregas das atividades realizadas, seja por meios digitais, quando isso é possível, ou por materiais físicos. Isso a gente sabe também que em algumas escolas estão acontecendo, mas principalmente considerar essa questão da autonomia em relação à realização dessas atividades que estão sendo propostas. Neste momento, nós sabemos que pode ser que volte metade do que a gente propôs, né, do que foi proposto e indicado pela escola, quando retornarmos ao presencial. Ainda assim, isso que voltar é material para ser sentar, discutir, olhar, avaliar e propor encaminhamentos futuros, né? Então, independente da quantidade do que vier, mas olhar para a qualidade do que vamos receber é o norteador das nossas ações futuras.
visando estimular a aprendizagem ainda, né, de maneira mais ativa, incluindo pesquisas ou projetos a partir de desafios propostos pelo professor. E aí a gente pensa um pouquinho nas atividades propostas pelos anos iniciais, né? Tem alunos que adoram, por exemplo, fazer desenho de histórias em quadrinhos. Nós sabemos que o uso de materiais, de recursos, de materiais concretos ajudam muito também os alunos a pensar sobre o que estão fazendo. E aí vale a dica, né? Se eu quero propor que os meninos façam uma maquete ou que construam, por exemplo, um brinquedo, né? A gente tem muito esse trabalho nos anos iniciais. Vamos construir um brinquedo e aí peço de registro. Quais são as regras para jogar esse para brincar com este brinquedo, né? Ou então até vamos conversar sobre as brincadeiras populares. A amarelinha, olha, conversa com o pai, faz uma pesquisa aí na casa com o pai, com o responsável. Quais as brincadeiras do tempo da sua infância? Traz para uma retomada de discussão junto ao professor. E aí, o que vocês levantaram? Quais as brincadeiras? O que era proposto para os pais, né? Os responsáveis brincavam como? A partir daí, vamos fazer o registro das regras dessa brincadeira, né? Então, é importante que a gente possa fazer sempre esse movimento, considerando quem está no processo de consolidação da base alfabética. O registro escrito, ele é fundamental. Como eu vou propor esse registro é que a gente vai precisar ir cuidando, né, para ir afinando essa condição e essa possibilidade. Em relação às avaliações internas, elas passam, né, tem aquele mesmo caráter, né, que é de pensar como é que a gente vai garantir, mensurar, digamos assim, esse progresso na aprendizagem dos meninos. E aí muitas são as dúvidas que podem surgir, né, durante esse primeiro momento. Como é que eu mensuro esse saber dos nossos estudantes quando eles estão tão distante, né? Então, cabe aí uma discussão interna com a equipe, entrar num consenso, pensar no que será previsto para essa a menção de nota, como é que a gente vai olhar para isso, de forma lembrando, nenhum aluno deve ser prejudicado. Lá no primeiro slide, a gente falava exatamente sobre isso, que a regra é não ferir, né, o conhecimento, o saber, o processo de aprendizagem dos nossos estudantes. E aí, pensando ainda nessas questões de instrumentos, né, considerando as dificuldades de logística, as provas escritas, elas passam a ser uma alternativa, né, que pode ser então utilizado pelos nossos estudantes, né, que foi como aconteceu com a aplicação da AP e as diferentes formas de realizar esta avaliação. Então, para muitos alunos, no caso dos meninos de primeiro, segundo e terceiro ano, o encaminhamento foi feito de uma forma. Para os meninos de quarto e quinto ano, nós pudemos contar com outros mecanismos para que essas avaliações fossem realizadas. Aí vale, né, estabelecer, por exemplo, uma conversa sobre, perguntar para que os alunos possam responder oralmente, no caso dos mais novos. Então, nós sabemos que muitas foram as possibilidades que foram sendo garantidas ao longo desse processo. Os instrumentos de participação e engajamento, né? Então, o que a gente já conversou, não vou me empreender a detalhar, porque a gente já falou muito sobre essa questão do engajamento, mas dizer que no caso das atividades não digitais, também cabe considerar o esforço, a autonomia e a responsabilidade do estudante no desenvolvimento e na entrega das atividades. Quando a gente pensa na autonomia, aqui a gente tem conversado muito na equipe, né, dos anos iniciais, e eu sempre falo assim, eu acho que nós vamos nos surpreender quando essas crianças voltarem, né, porque primeiro porque a gente aprende em todas e nas mais diversas situações em que nos encontramos, isso é inerente ao ser humano, né, a escola é um espaço privilegiado de ensino, sim, mas tantos outros espaços de convivência também permitem que a construção do conhecimento aconteça.
Os alunos eles estão tendo a todo momento que lançar mão de diferentes situações, né, de diferentes instrumentos para atender a demanda que está sendo colocada a eles. Uns com mais apoio dos familiares e dos responsáveis, outros talvez não com tanto apoio, mas de um modo geral nós percebemos que todos, né, que a gente consegue observar nas devolutivas, na participação, a gente consegue perceber que eles estão lançando mão de diferentes formas de aprender, de construir esse conhecimento. E é por isso, exatamente por isso, que eu acredito que nós vamos nos surpreender quando eles voltarem. Muito vai ser o avanço desses meninos em relação a essa busca pelo conhecimento. A autonomia e a responsabilidade, com certeza, serão elementos que hoje, mais do que nunca, tem sido vivenciado pelos nossos alunos. Responsabilidade, autonomia, compromisso com a tarefa da escola, com o papel da escola na sua vida. Considerando então a importância da autonomia dos estudantes na realização das atividades não presenciais e a autoavaliação, a autoavaliação pode ser um instrumento importante a ser utilizado, que foi sobre o que nós já falamos, né? Que eu acredito que eles vão sim voltar diferentes e com mais autonomia, com certeza. E aqui para finalizar, já chegando ao final da nossa reunião de trabalho, de discussão, nós trouxemos um recorte, um fragmento do Lucchesi em relação à questão da avaliação. E o Lucchesi vai dizer assim: o que fazer para que o ato de avaliar os alunos tenha como foco observar a experiência realizada em sala de aula a fim de reorientá-lo para produzir o melhor resultado possível? Essa prerrogativa está no livro Estudos e Proposições, né? Em Avaliação e Aprendizagem Escolar, Estudos e Proposições do Lucchesi. E aí ele nos coloca a pensar sobre o ato de avaliar, né? Com foco na experiência realizada em sala de aula, mas em outros espaços, agora mais do que nunca. Avaliar considerando os diferentes espaços em que os nossos alunos estão inseridos, que não é mais só a sala de aula, que não é neste momento a escola, né? Uma das coisas que ele defende é que a prática avaliativa seja revista para não ser mais usada com a finalidade classificatória ou seletiva, e sim com propósitos diagnósticos e inclusivos. Uma das formas de colocar isso em prática é usar a avaliação como um espelho para que a escola, professores e também estudantes voltem a olhar para si mesmo, buscando transformações das suas práticas, ou seja, das suas ações. E aí, quando a gente pensa na questão de uma avaliação diagnóstica inclusiva, é considerar que todos nós somos pessoas diferentes, aprendemos de formas diferentes e precisamos, uma hora ou outra, de uma atenção especial no sentido de nos apoiarmos, né, em relação ao processo de aprendizagem, né? E aí cabe também considerar as necessidades diferentes dos nossos alunos. E para finalizar, eu penso que uma coisa que é bastante importante a gente pensar é que olhar para essas questões, né, da avaliação no processo de aprendizagem é emergencialmente garantir esse diálogo, de sensibilizar o olhar do nosso professor, o olhar dos nossos responsáveis pelos nossos estudantes em relação a essa proposta de avaliação. Entender que a todo momento da nossa vida nós somos avaliados. A avaliação é inerente à vida do sujeito. Somente a necessidade de olhar diferenciado para essa situação, para esse contexto ou para os diferentes contextos sociais ao qual estamos inseridos a todo momento e que requer de nós uma avaliação, uma autoavaliação. Espero que a nossa conversa de hoje possa ter ajudado a todos vocês. Deixem bastante coisas aí para pensar, tenha deixado muitas coisinhas aí para a gente pensar sobre a questão da avaliação, a necessidade de mergulhar
nos mergulharmos, né, em relação ao estudo da avaliação nessa nova perspectiva, com essas novas prerrogativas. Então, por mais que já tenha se discutido a avaliação, é momento, se faz necessário retomar os conceitos, as concepções do que é avaliar diante desse momento que estamos vivenciando. Avaliar para a vida, avaliar com o sentido de possibilitar a transformação, a autonomia a partir da reflexão. Obrigado.